A questão do etilômetro é um meio de comprovação que nós temos aí a condição do condutor, né? Muito se discutiu e ainda há discussões em relação à constitucionalidade da recusa, apesar da decisão do STF, como bem também foi apontado já, né? A gente sabe que ainda existe um pouco desse aspecto, não é porque existe aí uma decisão da última corte, ou a Corte Suprema, que o tema se esgota, né? No sentido assim que a doutrina vai discutir, que eventualmente, né, novas questões surgem. Tá? Mas nós temos ali realmente o artigo 277, como foi mencionado, né, trazendo essa necessidade da fiscalização de alcoolemia. Né? Esse artigo, inclusive, ele foi sofrendo algumas alterações com o passar do tempo. A última alteração foi para trocar ali, né, o termo sinistro, que era antes acidente apenas, mas que traz aí a necessidade da pessoa que foi envolvida no sinistro ser submetida ao teste, né, de alcoolemia, não é só o etilômetro, né, existem outras formas de constatação, né, e tem ali o teste, o exame clínico e tal, e também ser alvo de fiscalização, certo? Esse artigo, inclusive, ele volta e meia é discutido de que deveria ter aqui, em vez de poderá, um deverá. Né? E a gente sabe que, remetendo aí ao artigo 276, que qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar, e o etilômetro justamente é o aparelho capaz de fazer essa constatação e essa conversão através do ar presente nos pulmões, e no seu interior desse aparelho você tem aí uma produção química que ocorre em decorrência desse contato desse ar, e aí nós conseguimos ter aquelas medições que também foi bem mencionado, né, que existe a delimitação entre o que é a infração de trânsito e o que é o crime. Então, o primeiro aspecto que a gente destaca do etilômetro justamente é que ele acaba sendo uma ferramenta tanto no sentido de comprovação do consumo de álcool, como de comprovação do não consumo do álcool, né? Porque aí também o cidadão que é convidado a fazer o teste e sabendo da consequência que você tem aí do artigo 65A da recusa, sabe que vai fazer o teste, provavelmente, né, porque está ali numa encruzilhada, né? Então, se ele bebeu, evidentemente que há um risco aí, claro, de constatar e ser flagrado pelo aparelho, ainda mais se beber uma quantidade significativa, foge aí, passa da margem de erro que foi mencionada já, e se tiver bebido realmente uma quantidade muito significativa, aí, inclusive, podem responder no crime 306. Né? Então, esse dispositivo do aparelho, o etilômetro, a gente sabe que o teste ele não é obrigatório, entretanto, a recusa configura a infração que já foi mencionada aqui durante a aula. Né? O etilômetro ele tem alguns requisitos, esses requisitos, além da portaria mencionada, estão lá na resolução do CONTRAN também, né? Acho que vou colocar aqui também para compartilhar e ver se aparece. A nossa guia, isso, está aparecendo ali a resolução. Na resolução 432, que ainda é uma resolução que trata do tema, ela é uma resolução ainda antiga, né? Se não for pensar, já deveria ter sido atualizada. Veja que ela é anterior ao artigo 65A, anterior ao novo, né, o atual Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, anterior a modificações na legislação, né, mas ela ainda está aí firme, né, talvez não tão forte, mas firme, aparecendo no tema da alcoolemia, e pouco ou quase nada trata, né, da recusa aqui. E o teste etilômetro, você vai ver que ele acaba sendo um dos requisitos, né, a própria resolução vai trazer como um requisito, um procedimento prioritário na fiscalização. Então, em dispondo do aparelho, é para os agentes de todo o Brasil utilizarem esse aparelho. Evidentemente que, se não tiver o aparelho, há outras formas de constatação, que são formas um pouco mais, talvez, subjetivas. Se você pensar, por exemplo, sinais de alteração da capacidade psicomotora, isso é bem subjetivo, inclusive questionável, já que existem ali alguns sinais que não são necessariamente decorrentes do consumo de álcool. Então, quando um agente ele vai fazer uma autuação do artigo 65, que precisa ter aí um conjunto de sinais, no mínimo 2 sinais daqueles que estão descritos na resolução, né, nós temos aí os sinais aqui no anexo, né, nós vamos encontrar ali, evidentemente, a necessidade de uma descrição que traga, né, que vê, ó, traz ali sonolência, né, olhos vermelhos, sonolência, olhos vermelhos, desordem das vestes, não necessariamente tem a ver com a embriaguez, né? Então, realmente, é algo que acaba sendo questionável, evidentemente mais em sede judicial, porque realmente
no ato administrativo acaba ficando aí, né, essa possibilidade, né, mais presente né, da figura da legitimidade do agente, né, daquele ato ser um ato que só é destituído se realmente houver aí uma demonstração do não cometimento da infração, né, todos aqueles aspectos que a gente vê que a administração pública utiliza com força em relação ao processo administrativo. Né? E aí, quando a gente vai ver lá do etilômetro, a gente vê que é um dos tipos, aí está lá no inciso 3 do artigo 3º, nós temos essa possibilidade, então, de utilizar, né, de teses que venham a questionar a qualidade desse aparelho que foi utilizado e também a própria, e especialmente, a autuação, que vai ser falado aí nos requisitos da auto-infração pela colega Camila, né, mas que é essencial quando a gente vai falando do etilômetro. Às vezes as pessoas discutem muito isso, né? Bom, eu fiz o teste do etilômetro, me ferrei, né? Agora não tem jeito, não tem mais jeito. Existe muito essa coisa popular de que se fez o teste, não há nenhuma chance de reverter a situação, se recusou, pelo contrário, seria... Né? E a gente vê que, às vezes, é mais possível, viável, discutir, ainda mais em sede administrativa, a autuação utilizando o aparelho do que apenas a mera recusa. Como foi bem mencionado, muitas vezes ali o órgão vai se valer justamente da decisão de que é uma infração de mera conduta e que não precisa, então, de grandes elementos. A gente sabe que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, nas fichas do artigo 65 e o 65A, ele vai nos trazer ali a necessidade dessa descrição dos sinais, caso não tenha sido feito o teste etilômetro, né, como um meio ali de estar constatado, estar descrito realmente. Então, acaba que, muitas vezes, na ausência, como foi mencionado pela Cecília, na ausência dos dados do etilômetro, essa é uma informação importante. Até nós temos discutido muito sobre isso, debatido nos grupos aí, o João Paulo aí está em muitos grupos que eu estou também, que a gente debate muito sobre a situação de histórias, né, que a gente vê situações em que não existe o etilômetro local, né, e aí o agente convida a pessoa a fazer o teste do etilômetro, e quando a pessoa diz que vai fazer, eles às vezes desestimulam a fazer o teste, diz, olha, não faça aí, corre o risco de você ser preso, é melhor não fazer, né, como se a autuação do artigo 65A realmente fosse mais simples de ser feita. Né? Então, isso tudo acaba gerando ali uma dificuldade. Né? E aí, quando você vê que faltam os dados do etilômetro, ou ainda faz a checagem no site, né, do Inmetro, que está fora do ar agora, no exato momento, né? Até tentei acessar ali para ver se não tinham erguido aí um novo site. A gente sabe que o banco aí do Inmetro, a parte online dos sistemas de consulta, fica no estado do Rio Grande do Sul e está afetado, como bem a gente está sabendo, né? Então, a gente não consegue fazer o acesso ali, fazer consulta. Já não conseguia uns dias antes, né, antes de acontecer toda essa tragédia, já estava difícil, né? E aí depois ficou mais complicado ainda, né? Então, agora está inviável essa consulta ali. Mas existe um site, né, um link, que você consegue fazer a verificação com os dados do etilômetro. Ora, se não existe o registro daquele etilômetro no auto de infração, como é que o cidadão vai fazer, né? E tem um aspecto também importante que eu acredito que a gente precisa discutir muito e bater muito em cima, tanto em sede administrativa quanto judicial. Eu sei que, claro, vai depender dos tribunais, vai depender muito de quem julga, mas que é justamente a ausência de informações nas notificações da autuação. É certo, é evidente que o profissional de direito de trânsito ele vai solicitar o auto de infração, vai solicitar os documentos na administração pública. Né? Por exemplo, agora, o fato de não ter o site, ainda assim, a gente vai fazer a solicitação para o órgão sobre informações daquele aparelho que foi utilizado. Mas a ausência de dados nas notificações de autuação e penalidade, ainda que eu possa, como cidadão, solicitar esses dados através do requerimento, né, dificulta o acesso, né? Não impossibilita, é verdade. Não podemos, talvez, dizer aí que é um cerceamento pleno da defesa, mas dificulta, até pela questão de prazos, às vezes o cliente, né, a pessoa aparece com muito pouco prazo, né, 5 dias, 4 dias para esgotar o prazo administrativo, né? Então, são situações complicadas que dificultam. E aí você olha a notificação lá, tem nada, não tem nenhuma informação sobre o etilômetro que foi utilizado, né? E aí vem o aspecto, inclusive, da necessidade no caso de recusa, né, caso tenha ali o aparelho. Então,
os elementos aqui do artigo 4º são muito importantes, como a gente já comentou, foi comentado aqui na aula, ter a aprovação de metros, ter a verificação anual, né, desse aparelho. Se esse aparelho apresenta problemas, passar também por uma nova calibragem, passar pelas verificações todas, né? Então, isso, claro, que precisa estar colocado ali. Então, o etilômetro, ele é realmente um meio, não é o único, e aqui ele continua, né, trazendo outras questões na resolução 432, mas ele é um meio que dá para se verificar sempre, deve se verificar. Ele emite ali, quando a gente faz a autuação, também um comprovante desse teste, que na maioria das vezes, na minha experiência, a pessoa não tem acesso, não é entregado para a pessoa, aqui também na minha experiência, também tem que solicitar. Então, na verdade, tem acontecido cada vez mais do cidadão que é autuado, seja na recusa, né, ou seja em um teste, que ele saia sem nenhum documento daquela situação, né? Não tem cópia da autofração, porque não é obrigatório entregar mais, né? Aí fez o teste etilômetro, não tem o filete ali, não tem nenhum comprovante, aí tem que sair buscar, né? Então, existe aí realmente um pouco de dificuldade, que é, em parte, sistêmica mesmo, da dificuldade dos órgãos de ter condições de fazer isso, mas, muitas vezes, é realmente um empecilho aí, né? Porque existe, claro, aquela ideia de que se o condutor ele se recusa ao teste, então automaticamente ele estava embriagado. E se ele faz o teste e constata a embriaguez, então ele tem que ser punido e acabou. Então, é realmente importante que a gente faça essa análise, né, tanto da resolução 432, quanto da portaria 369 ali, né, que tem esses elementos todos. Olhar também o manual do aparelho, isso é importante, né, os aparelhos homologados no Brasil, eles possuem manual de procedimento, de como que ele deve ser realizado. Então, é interessante também de ver como é que funciona, porque há uma pequena variação de um modelo para outro em relação ao procedimento, e existem muitas teses que estão surgindo cada vez mais em relação ao teste da colemia, né, a tese do jejum tem ganhado uma certa força, né, teses que vão no sentido de dizer, olha, o procedimento não está sendo feito corretamente, o aparelho está ok, mas o procedimento não foi feito. A discussão da medida administrativa, a gente sabe que quando há a autuação do artigo 65 ou 65A, tem que fazer ali a retenção do veículo até a apresentação do novo condutor, e aí vem a discussão, que está lá também na resolução, submetido ao teste esse novo condutor, antes de liberar o veículo. A gente sabe que muitas vezes não ocorre porque não tem o aparelho ali, então acaba sendo ali pontos nesse aspecto que se discute e que vai ao encontro dessa necessidade do ato perfeito, do ato administrativo perfeito. Então, vale a pena aí para quem atua na área, e por acaso não conhecem dessas normativas todas, né, buscar também os manuais ali, né.